Olá, pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui iniciando o nosso 26º episódio do Ciência Deriva Podcast. 26 episódios, o penúltimo dessa temporada, a nossa segunda temporada. Estamos felizes porque nessa última fase temos entrevistadores alunos, o que é um ganho excepcional para o nosso podcast. Ainda eu aqui ainda atrapalho, mas quem sabe um dia eu serei expulso e vocês, alunos, tomarão isso para vocês. Esse é o desejo, por mais que o ego às vezes não queira, não permita, né? Ou não queira deixar. Mas, enfim, para quem não conhece esse episódio, que porventura cai aqui nesse podcast, nós aqui do Ciência Deriva temos dois objetivos com o podcast. Um é que, por meio da história de vida do entrevistado, a gente possa conhecer os assuntos ao longo da maturidade, ou seja, como esse entrevistado foi modificando e observando aquela sua área de atuação ao longo da vida, e que isso sirva de inspiração a você que está ouvindo ou vendo. Esses assuntos são sempre relacionados à ciência, sustentabilidade, né, ligado sempre à carreira. E o outro objetivo é que nós estamos incessantemente lutando contra a entropia. Esse é o objetivo mais duro, e na qual a entropia sempre ganhará. No entanto, a graça, a beleza está na luta do dia a dia, do presente, né? Que geralmente, que a gente tende a torcer que nos dê orgulho lá na frente. Enfim, e por último, só para dizer, esse objetivo desse podcast é que o entrevistado desfile, conte como é o desfile na sua passarela do samba, da vida e da carreira, sobretudo, e que os jurados e a plateia, na verdade, apenas observem em silêncio, porque o que vale para a gente é ele contando o que ele observa dentro da apoteose. Tá certo, gente? Então, vamos começar aqui, primeiro, dizendo oi ao nosso querido jogador de basquete, Guilherme Cavalcanti. E aí, Gui, como estamos? Estamos bem, Cadu. E olha, eu não vou ser um dos que vai te expulsar daqui, não. Já vou logo lhe dizendo. É mesmo? O ideal era ser dos alunos isso aqui, não é melhor? Não, tem que ter o senhor também, um dos fundadores. Enfim. Vamos ver com o tempo. Tudo junto e misturado. E aí, Nick, como você tá? Eu tô bem também. Tá uma correria, né? Final de semestre, igual a gente estava conversando, mas tô bem, tudo bem. E hoje a gente tá aqui com a Mariana, que é a nossa convidada de hoje. Eu vou apresentar ela um pouquinho, mas eu tô aqui com a minha fichinha, porque a apresentação é longa. Então, a Mari, ela é ativista, comunicadora e super eco há um tempinho já. Ela já foi voluntária no Sou da Paz, foi professora também de psicologia social e terceiro setor, é júri do prêmio Melhores ONGs da revista Época e uma das idealizadoras do grupo Muda Mundo e da rede Narrativas. Na vida pessoal, ela faz de tudo para ser uma pessoa mais sustentável possível, incluindo compensação de carbono. E, além de tudo isso, ela é uma das integrantes do movimento Verdes Marias, que busca inspirar as pessoas a levar uma vida mais sustentável possível por meio de micro-revoluções na sua vida. Me corrija se eu falei alguma coisa errada, mas e aí, Mari? Muito obrigada pela entrevista. É engraçado ouvir quando você escreve um texto sobre si mesmo e alguém lê, é estranho, né? Imagino. É isso. Prazer, pessoal. Super prazer estar podendo conversar com vocês aqui. Sempre bom. Muitíssimo obrigado. Fala, Nick. Não, igualmente. Muitíssimo obrigado, Mariana, que é uma Maria com sufixo, né? Uma das Marias, a única com sufixo. Mariana, então, para a gente começar sem mais delongas, vamos para a nossa pergunta tradicional Globo Repórter. Mariana Moraes, quem é você? Da onde você vem? Do que você se alimenta? Onde você planta suas árvores? Onde você joga suas sementes? Enfim, se apresente, por favor, para a gente. Então, eu sou Mariana, eu moro em São Paulo,
Eu sou formada em comunicação, fiz publicidade, depois fiz jornalismo, depois fiz comunicação digital, então eu acredito muito no poder das palavras. Onde eu planto minhas árvores, eu planto minhas árvores agora numa casinha, acabei de me mudar para uma casinha exatamente porque eu sentia muita falta na pandemia, isso ficou muito claro, né? Um espaço para as pessoas botarem a mão na terra, que isso faz toda a diferença na nossa vida. Eu tenho 2 filhos, o Lucas e a Manu, e um marido e 2 irmãs, que são as outras Verdes Marias, que não estão aqui, mas que, enfim, a gente está sempre juntas, então o Verdes Marias foi quase uma consequência da nossa vida, assim, a gente já fazia muita coisa juntas e, de repente, a gente tinha o Verdes Marias. Sim. Qual a idade dos seus filhos? A Manu tem 5 e o Lucas tem 3. Olha, eu tenho uma de 5, que é a Giovana, e uma de vai fazer 2, que é a Beatriz. Quase. A de 5 está na mesma fase, né? A de 3. Eu tô naquele sonho dela começar a desfraldar, que seria já um processo já bom. Mas, enfim. Então, para a gente iniciar do início, do começo, do beginning, pelo que eu vi, você fez 3 faculdades ou você mudou? Eu fiz Cursos? Eu fiz uma faculdade e 2 pós. Ah, tá. A de comunicação. Comunicação social, e aí depois fui complementando. Sim. Você escolheu a comunicação, por quê? Eu acho que a gente escolhe muito cedo no Brasil, né? Então, assim, se você me perguntar por quê, assim, eu não sei se eu tenho uma resposta muito concreta, assim. Mas eu lembro que, na época, eu tinha até pensado em fazer administração, que era um curso de quem não tinha certeza o que queria fazer. E aí, quando eu comecei a fazer cursinho, as pessoas achavam a SPM, assim, a publicidade, etc., a faculdade do momento e super legal, porque era muito comunicativa. Eu escutava essas coisas e falava, nossa, mas é muito comunicativa, então não é para mim, acho que tem tudo a ver e tal. Mas eu não era uma pessoa muito ligada nem à televisão, nem à publicidade, nem nenhum dos temas relacionados, mas eu achei que ali tinha um espaço para se expressar e tal, e aí prestei só essa, inclusive, assim, porque acho que era uma coisa bem direcionada, assim, e fiz publicidade, mas aí quando eu estava fazendo publicidade, eu percebi que eu não queria vender nada para ninguém, então eu me senti meio perdida, mas eu fiz até o final e etc, porque eu entendi que, na verdade, a nossa vida, a gente, de certa forma, usando essa palavra do vender, mas a gente está sempre vendendo alguma Sim. coisa, então que a gente venda uma coisa positiva, né? Então, na hora que eu saquei isso, comecei a curtir a faculdade e perceber que, no fundo, a gente está aprendendo na publicidade, principalmente, a gente está aprendendo técnicas de persuasão, o olhar do outro, como é que o outro interpreta o mundo, como é que a gente faz com que esse outro, talvez, acolha a ideia que a gente está querendo trazer, né? Que, no fundo, é uma propaganda de alguma coisa. Uhum. Enfim, eu entendi que se a gente conseguisse virar uma vendedora do bem, não sei se essa é uma boa expressão, mas se isso fosse um caminho, então que eu gostava da faculdade. Então, eu fiz a faculdade até o final, inclusive, na época, a SPM, assim, tinha festa toda sexta-feira. Não é fácil abandonar a SPM, entendeu? Não é, né? Então, assim, tinham outras variáveis que me seguraram. Mas aí, quando eu terminei, eu já emendei no jornalismo, porque eu falei, eu acho que é a comunicação, mas não é essa comunicação. Eu acho que eu quero uma comunicação que eu achava que era uma comunicação um pouco mais profunda, investigativa, e aí fiz a pós jornalismo na Casper Libero, que foi maravilhoso, aquela faculdade é muito especial. Aquele Estadão ali da Paulista, né? É um símbolo, assim, né? Eu fiz esse cursinho ali do lado. E nunca pensei em ir para essa área de comunicação, mas eu achava aquilo, sei lá, era meio grande, enfim, uma coisa meio mágica, não sei. Hoje em dia, assim, as pessoas são muito mais comunicadoras do que eram há 10 anos atrás, né? Hoje todo mundo aqui estamos fazendo comunicação, né? Sim. Mas eu acho que, no fundo, quando você estuda a comunicação, você aprende umas técnicas a mais, digamos assim, mas eu acho que talvez hoje em dia esses caminhos estejam muito mais abertos do que eram há um tempo atrás, então para mim me fascinava muito, assim, até hoje, né? Eu acho que as palavras têm muito poder, né? Quando você acorda de manhã e fala para uma pessoa, nossa, você tá com uma cara ótima, parece que o dia começa de um jeito diferente do que, nossa, você tá com uma cara de mau humor, sabe? Assim, tipo, muda tudo. Assim. Muda, uma boa conversa. Né? Às vezes no próprio trabalho você está achando um monte de coisa do fulano e o ciclano achando um monte de coisa de vocês, e às vezes você, naquela conversa ali, ou vocês brigam de uma vez, ou então você muda o comportamento, aquilo pode chegar num consenso, enfim. Isso é importante mesmo.
Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, pelo que eu li no seu site e tal, você disse que está lá escrito que com 18 anos você já tinha uma ideia sobre a relação do uso do meio, né? De como usar esse meio. E aí, assim, eu fiquei pensando, né? E aí você se diz ativista. E eu queria saber naquela época você tinha lá 18 anos, pelo menos ou menos. Quando você, por exemplo, se você vai entrar no movimento negro, eu acho que às vezes o motor, o combustível, a gasolina às vezes, um pouco da raiva e indignação. Entrar no movimento, ou para ser um ativista, não sei se você se considerava naquela época, é a culpa que leva a pessoa a virar ativista? Você pensava nisso com 18 anos? Você concorda comigo? Enfim, eu fui confuso, né? Muito bom essa provocação. Eu acho que hoje em dia, uma vez me perguntaram, né? Como que você voltou lá atrás? Como que você começou? Você era ativista, não era ativista? Não, quando você tem 17, 18 anos, você acha que você é um monte de coisa que você não é, e você é um monte de coisa que você não sabe que você é. E Então, tem acho que mais eu não tinha. certeza do que você realmente. Eu acho que a gente não. Assim, tem muita coisa para desbravar. Mas eu acho que tem vários motores para as pessoas virarem ativistas, né? Eu acho que tem as pessoas que perderam alguma coisa ou alguém, e isso as motiva a ir por esse caminho. É igual quando você abre uma ONG, uma fundação, né? Eu trabalhei muitos anos no GIF, que é a Associação das Grandes Fundações, e lá a gente via, assim, por que uma fundação familiar começa? Normalmente é porque a família tem alguma causa da família, né? Assim, tipo, nossa, eu perdeu um filho por câncer, ou porque a família, ou porque a gente se apaixona por um tema, e daí não tem raiva nenhuma, tem uma paixão profunda por alguma coisa, você precisa viver daquilo, né? Que acho que é o caso também de quem trabalha com música, mas com ativismo muitas vezes também, é uma paixão que te toma, assim, parece que aquele tema é você, né? Mas eu acho que no meu caso, eu acho que no caso de muita gente, começa assim, no meu caso começou assim eu acho que andava junto uma culpa e uma gratidão, assim. Eu acho que tinha o lado da culpa, eu acho que a culpa ela é muito mais hoje em dia, talvez, do que era naquela época. Naquela época eu falava, putz, eu tenho uma família bacana comigo, eu tenho acesso à educação, eu tenho acesso ao alimento, essas coisas que a gente acha às vezes meio óbvias, elas não são tão óbvias, mas eu sentia isso muito profundamente como uma gratidão de, nossa, se eu tenho essas coisas, eu preciso fazer alguma coisa por alguém, e eu não sabia o que era, assim. Então, eu era muito nova, e aí eu queria fazer voluntariado, assim, eu precisava doar meu tempo para agradecer, assim, era meio mais na Não, linha da gratidão. Que não tem gente que importava vai, com o quê? Com o assunto em si. Era o voluntariado, o ajudar. era o ajudar. Tinha alguns temas que eu não gostava, assim, eu nunca fui muito, sei lá, eu nunca trabalhei muito em ONG de saúde. Tem alguns temas que eu não Não era para mobilidade, tem você. alguns temas que eu era menos assim, mas o ajudar, quando eu era pequena, o ajudar era muito presente, mas com o tempo foi ficando bem mais, vai lapidando, né? Assim, eu acho que o lance do tema do lixo, que é o que a gente tem uma paixão hoje em dia, até a palavra lixo a gente não usa mais, mas ela foi surgindo muito recente com Verdes Marias, mas a sustentabilidade, o meio ambiente como o maior tema de todos, né? Eu acho que se a gente não fala de meio ambiente e de sustentabilidade, a gente não tem mais nenhum assunto, assim, porque enfim, eu não sei, a gente acabou de passar por uma eleição e eu fiquei pensando, cara, como é que meio ambiente não está como a pauta principal A de todo pauta. e qualquer candidato? Se a gente não tiver acesso à Sim. água, acesso à alimentação, acesso à terra, acesso a ar, não tem outra pauta. Então, assim, eu acho que isso começou a ficar muito latente dentro de mim, assim, do tipo, nossa, mas a gente acha que a água é muito dada, né? É um assunto óbvio, ninguém Uhum. fala sobre água. Mas vamos começar a falar a hora que começar a fazer falta. Então, eu acho que quando eu tinha 17, 18 anos, eu só queria fazer, um fazer, um fazer, um fazer, um fazer. Então, eu fiquei muitos anos voluntária do Sou da Paz, eu era muito apaixonada ali pelo voluntariado, porque eles tinham uma coisa de ir para as periferias, apoiar as famílias sei lá, em produzir, construir praças na região, ajudar as famílias, sei lá, brincando com as crianças enquanto as mães iam tirar RG e documentos, Sim. coisas que pudessem. Eu precisava muito de uma coisa mão na massa, assim. Até hoje eu sou muito assim. Eu gosto muito de sentir que tem alguma coisa prática. Era assim, virou assim, sabe? Que nem aqueles programas de TV que você vê o antes e o depois. Sim, Eu sim. Sim. sou assim, para mim é muito. Eu gosto muito. Então, acho que é isso. Mas, assim, quando eu tinha 17 anos, o que eu tinha era muita vontade, muita garra. Eu me agarrava nas paixões, assim, e eu ia, sabe?
E eu acho que isso vai te carregando, né? Eu lembro Sim. que eu falei pro meu pai que eu queria trabalhar em ONG, meu pai falou, mas ONG não é carreira, ONG não é É. profissão. E eu falava, não, ela é profissão. Se ela não é, eu vou transformar numa profissão, mas é com isso que eu vou trabalhar. Então, acho que você decide o que você quer e E sai vai embora. abrindo com um inchado o caminho, Com a né? sua Quando não é enxada, tão... exatamente, com as armas que você tem. E às vezes, quando a gente assume alguma coisa e aí tenta trabalhar, muitas vezes você se depara com as contradições que a própria vida existe, né? E aí, ou então, Sim. às vezes, você não sei se você construiu isso. Ah, sabe quando às vezes a gente quer fazer uma coisa, né? Pô, vamos fazer uma horta, vai, só para dar um exemplo. E aí você quer chamar as pessoas, e as pessoas, às vezes, elas não têm o mesmo sangue ou a mesma garra para fazer. E isso, muitas, às vezes, depende da sua idade, depende da sua fase da vida, talvez isso vai decepcionando você e, tipo, é um fator de entropia, se você não souber lidar, isso acaba com você. Porque se você olhar e falar assim, pô, agora vamos lá, vamos brigar com isso é importante. Ah, vamos! Chega na hora, vai dois. Como que foi? Não, total, total, total. Acho que isso que você está falando é muito importante. E é engraçado que isso foi intuitivo em mim, muito nova, assim. Então, Você percebeu isso eu, rápido? eu percebi que eu precisava de uma tribo, que eu precisava de uma comunidade para os meus temas, assim. E eu percebi isso, assim, sei lá, então eu comecei a perceber, o que eu faço? Naquela época, a gente não tinha, praticamente não tinha internet, era um negócio muito louco, não sei como é que existia a vida sem internet, mas, Não lembro como que era, né? O cara, orelhão. eu lembro de procurar o endereço do Sou da Paz no guia, gente, guia de papel, assim, eu lembro de É. riscar A12 com B não sei o quê, sabe, era uma Ah, coisa meio assim. Nossa, isso denuncia um pouco a idade, mas é verdade, né, assim. é. E aí eu sinto que eu comecei a me sentir sozinha, né? Porque eu queria fazer isso, não tinha ninguém, não conhecia ninguém que queria trabalhar com ONG, não conhecia ninguém que queria trabalhar com o meio ambiente, não conhecia ninguém que queria trabalhar com a área social. Então eu comecei a buscar onde tinha alguma ONG, aí eu ia na ONG, aí eu descobria todos os eventos daquela ONG, aí eu descobri os eventos da outra, eu comecei a fazer um negócio que eu sempre falo para as pessoas, quando você quer trabalhar numa área que você não trabalha, circule. Vá, entendeu? Vá em tudo. Então, assim, tinha um evento atrás do outro que tinha que ir não sei onde, na comunidade, fazer não sei o quê. Eu não sei como eu arrumava, né? Porque, como eu falei, não lembro de procurar na internet, mas eu lembro de achar esses eventos e comecei a frequentar. Daí eu conheci um fulaninho aqui, um ciclaninho ali, um beltraninho ali, e comecei a alimentar essas amizades, porque eu realmente sentia muito isso, assim, isso, assim, não é com ativismo, nem é com tudo na nossa vida, É assim, tudo, qualquer. o ser humano vive em comunidade, é assim que a gente vive bem. A gente vive Uhum. bem assim, a gente pode tentar dizer que não, a gente pode tentar fugir, mas as pessoas são felizes compartilhadas, né? A Então, gente adora uma fila, né? Um bolinho. Não tem um como você arrumar grupinho, nada sozinho. Você tem que ter sozinho, alguém total. para conversar. E aí eu comecei a puxar essas pessoas, e aí a gente montou um negócio há 12 anos atrás que chamava Muda Mundo, que é um grupo de pessoas que queriam mudar o mundo, era simples assim. Sim, E aí a gente combinava de se encontrar, e daí se encontrava, ousada. arrumava lugar, quem cedia o espaço, restaurante, não sei o quê. E aí iam aqueles fulanos que nunca tinham se visto, mal tinham se falado, e todo mundo sentava e falava como queria mudar o mundo. E isso Nossa! começou a aumentar. Nossa. E aí, tipo, eu lembro de teve um encontro que tinham 120 pessoas, assim, Posso pedir uma coisa? apareceram Desculpa pessoas. cortar. Pode dizer 2 ou 3 exemplos de que as pessoas diziam lá, em uma reunião que veio na sua cabeça agora? Ah, eu quero mudar tal coisa. Não precisa ser engraçado, precisa ser aquilo que te marcou. Que me marcou. Eu não lembro o que a pessoa queria mudar, mas eu lembro as motivações. Eu lembro que tinha uma das meninas que falou: Nossa, eu acabei de passar por um momento meio de depressão, e daí eu busquei a espiritualidade me falou que eu preciso de uma vida com propósito, então eu não vou mais trabalhar no mercado financeiro porque isso estava acabando com a minha vida. Isso é assim, tipo, uma menina de, sei lá, 18 anos, que era o que eu tinha na Nossa! época. Então eu Nossa. vou. Então, assim, fez um ano num banco, percebeu que a vida fica muito puxada, né? Assim, que você está longe daquilo que você quer, de curtir a sua família, seus amigos, etc. Uhum. Então, ela falou que ela tinha largado tudo e que agora ela ia trabalhar com algum projeto de impacto. Eu lembro de outro, que eram 3 meninas, que elas, na época,
isso já nem era tão no começo, elas viam que quando a Copa ia vir para o Brasil, uns 4 anos, 3 Sim. anos antes da Copa vir, quando foi a Copa no Brasil, eu nem lembro. 2014. Da época das manifestações foi antes. Foi nessa época. Elas perceberam, uns 2 anos antes, elas perceberam que todo mundo que falava da Copa, falava, nossa, imagina na Copa, tipo, imagina isso na Copa, vai ser um caos. Tudo era Eu negativo. lembro bem disso. E aí o elas metrô montaram... vai estar lotado, né? Aquela Nossa, coisa assim. imagina na Copa. E elas montaram um projeto que elas queriam mudar o mundo por meio desse projeto, que era falar, imagina na Copa como a gente é bom. E daí elas saíram pelo Brasil inteiro buscando pessoas que estavam fazendo coisas legais pelo Brasil. Olha, E que chama massa. Imagina na Copa. Durou, sei lá, uns 4 anos esse projeto. Foi muito legal. Elas fizeram um documentário depois, falando de soluções, né? O Brasil com soluções. Então, eu lembro que esse grupo era para mim... E esse grupo é engraçado, porque a gente ficou um tempo sem... Durou muitos anos, assim, sei lá, uns 6 anos. O grupo tinha umas 300 pessoas no e-mail. Era um grupo que... Esse Muda Mundo foi crescendo, crescendo. E aí ele meio que deu uma adormecida. E na semana passada... uma das pessoas membros do grupo escreveu lá e falou, ai, gente, vamos fazer um novo encontro, né? Faz tantos anos, as pessoas cresceram, elas têm outros temas. E a gente fez, foram, sei lá, umas 20 pessoas, mas o e-mail tem hoje em dia 600 pessoas, mas Nossa, isso é enorme. quase ninguém mais Nossa. escreve. Ele tá um e-mail bem adormecido, mas tem uma rede muito potente ali, né? Sim, sim. E aí a gente viu que as pessoas... E aí era assim, por que você... que fase você tá e o que tá te afastando de mudar o mundo? Foi a pergunta desse encontro. E aí tinha uma coisa meio de, o Brasil tá muito polarizado, foi uma resposta que saiu muito, ou eu ando muito cansado porque depois que a pandemia acabou, a gente acha que a gente vai sair de casa e ficar tudo bem, mas as pessoas tiveram efeitos emocionais muito pesados. Então cada um tinha o seu argumento para ainda não ter conseguido mudar o mundo, ou ter mudado um pouquinho, mas ainda querer mudar mais, sabe? Sim. Então, eu acho que eu concordo muito com você. E esse grupo foi muito importante para mim, porque desse grupo montaram muitos subgrupos. Tipo, as minhas melhores amigas hoje em dia... Claro, eu tenho o grupo da faculdade, eu tenho o grupo da escola, mas assim, o meu grupo de afinidade mesmo é um grupo que chama Sementes Muda Mundo, que são várias dessas mulheres que tiveram filhos, e os filhos são muito amigos hoje em dia. E Que assim, bom. toda vez que eu Nossa, preciso que de legal. alguma coisa de sustentabilidade, eu jogo naquele grupo e, tipo, em 10 minutos alguém já me deu a resposta, sabe? Alguém conhece uma pessoa que mora na periferia, que trabalha com o meio ambiente, que não sei o quê, não sei o quê. Sim, pá, alguém responde. É muito bom, assim, Muito bom. incrível. Sim. Você entrevistou eu não sei o nome dele, uma pessoa do Recife Favela, né? Você conhece? Foi por esse, Sim, o achou o contato dele Cristiano, muito assim? bom. O Recife Favela, na verdade, eu moderei uma mesa de um evento, acho que foi da Virada Sustentável, não lembro qual que foi o evento, e ele foi uma das pessoas convidadas. E daí, nessa linha de comunicadora, terminou o evento, eu já catei o contato dele e falei, nossa, Cristiano, eu quero você perto, assim, eu quero poder me aproximar, porque eu acho que tem muitas... a gente não costuma ter contato de alguém de uma cooperativa, né? Não é uma coisa que você fala, pede para uma amiga e ela te passa, assim. Então, depois do Cristiano, ainda consegui alguns outros contatos, assim, de pessoas que trabalham em cooperativas que podem me dar resposta real, né? Outro dia eu mandei uma foto de uma Havaiana e falei assim, me fala a verdade, isso aqui recicla ou não recicla? Sim. Entendeu? Porque a gente tem que saber real, entendeu? Assim, das Exatamente. coisas. Então, você tem que saber, você tem que perguntar para o cara da cooperativa, ele sabe a verdade, porque ele está lá separando o lixo para o rejeito ou para reciclagem, então... Exatamente, né? Que, na verdade, são os nomes para substituir essa palavra lixo, que é um nome histórico. Lixo é um nome histórico, né? Mas que é o que vai... O rejeito é aquilo, para quem não sabe, que vai, não tem mais jeito, as outras coisas que não são rejeito é aquilo que pode ser transformado e, né, e quem sabe voltar para a cadeia econômica, né? Gente, vocês querem falar? Como diz minha filha de 5 anos, ela fala, rejeito é fralda e papel higiênico, né, mamãe? O resto a gente dá um Errado jeito. não tá. Exatamente. Eu Quer queria perguntar, assim, falando um pouco mais sobre essa questão de sustentabilidade, assim, quando foi que você... Porque você explicou que você queria ajudar, né, de qualquer forma, mas quando foi de fato que você entrou nesse meio de sustentabilidade? Porque eu li, acredito que foi no site, que você fez um desafio para suas irmãs, e aí elas toparam, e aí vocês criaram o Verdes Marias, e eu queria saber, se possível, qual foi esse desafio e da onde que você começou essa paixão, assim? Na verdade, assim, a Clara, que é a minha irmã mais nova, ela brinca que eu nasci querendo compensar o carbono do parto. Então, eu não sei exatamente
quando, assim, porque o negócio, eu era muito nova e eu já queria, tipo, muita noia com reciclagem, muita noia com desliga o chuveiro, sabe? Coisas que hoje em dia a gente até sabe que tem coisas muito mais efetivas do que isso, mas na época... Mas eu acho que, para mim, quando eu casei, eu tinha uma noia com o impacto da festa, assim. Não sei por que saiu, mas aí eu não chamava de sustentabilidade, mas eu fui atrás de soluções para fingir, tipo, para praticamente a minha festa não ter existido na Terra, assim. Então, Sim. era só coisas locais, todas as plantas eram de vaso, nenhuma planta dessas cortadas, Sim. chinelo de pneu que a gente arrumou com a não sei quem da várzea queimada, tudo desse tipo, assim, era o máximo de impacto zero, a gente compensou carbono, a gente fez tudo, mas eu não chamava de sustentabilidade e ainda não trabalhava diretamente com isso. Mas quando eu engravidei da minha filha, que eu comecei a fazer pesquisa das coisas que a gente precisava ter, eu fiquei muito indignada, porque as pessoas, quando você fala que você vai ter filho, parece que você virou um banco, assim, todo mundo quer comprar alguma, tipo, você precisa comprar 1 milhão de coisas, senão você não vai tratar, sua filha não vai ser feliz, assim. Então você precisa ter sacola e não sei o quê, e não sei o quê, e a roupa não sei o quê, e não sei quantas mil roupas, e uma Principalmente no lista primeiro, né? Totalmente. E eu olhava aquela lista e falava, gente, não é possível que você precisa disso, assim, tudo. Tem outro jeito de ser feliz com o filho, entendeu? Não... E aí eu comecei a entender qual que era o mínimo necessário. E aí, quando isso começou também, eu fiz uma continha rápida de quantas fraldas eu ia descartar quando minha filha nascesse. E aí eu descobri que quando o filho é pequenininho, né, é que vocês são muito novos, mas são 8 fraldas por dia que você vai jogar fora por dia e fralda não recicla. Daí você faz uma conta rápida, você entende que você vai jogar fora no meio ambiente 4.000 fraldas, só a sua família, fora todas Para as outras outras. famílias do mundo. E aí eu fiquei assim, isso me tirou o sono completamente, eu não conhecia ninguém que fazia alguma coisa diferente. Daí joguei no Google, eu fiquei buscando e descobri a coisa da fralda de pano. E daí troquei, tirei, nunca fiz chá de fralda, chá de bebê, não fiz nada disso. Fui lá, juntei dinheiro, comprei as fraldas de pano. E assim, a minha filha, o meu filho, que é o segundo filho, eu já estava um pouco mais tranquila. Mas com ela, assim, eu não tinha fralda descartável. E não adiantava, assim. Meu marido falava, mas você está exausta hoje, você pode abrir uma exceção? E eu falava, não, meio ambiente... Depois, a maturidade nos ensina, a gente dá uma flexibilizada e etc. Daí, quando eu ia viajar, quando eu ia em festa, quando eu ia sair, quando eu ia não sei o quê, eu maneirava, assim. Mas eu fui anotando as fraldinhas e com os dois juntos, é claro que eu deixei de anotar várias, então tem muito mais do que isso, mas eu sei que eu deixei de jogar fora, eu usei 2.500 vezes uma fralda de pano. Então, eu sei que eu não joguei no meio ambiente 2.500 vezes. 2.500 Peraí. fraldas. Como que você contou? Você era igual de Cara cadeia? indignado. Como que você... Eu tinha uma lousinha no quarto, do lado do trocador, e eu, meu marido, a faxineira, quem me ajudar, minha mãe, quem me ajudasse, tinha que ir lá e fazer um tracinho, mais um tracinho, mais... Aí quando deu 500, mais um tracinho, mas quando deu 1.000, mais um tracinho. Então, assim, com os meus 2 filhos, somando os 2 filhos, era um vício. Tipo game. Eu sou muito viciada, assim, você me dá um Tetris, eu perco o dia inteiro, eu não consigo fazer mais nada, entendeu? Então, assim, Até, arrumei né? o joguinho da fralda, pronto, entendeu? Eu tinha que marcar e saber quanto dava 1.000, quando dava 2.000. Então, assim, eu sei que eu não joguei no meio ambiente 2.500 fraldas. Nossa, 15 fraldas de pano. Era isso que eu tinha. 15 fraldas de pano, eu substituí por 2.500 fraldas descartáveis. Gui, quer fazer é uma pergunta? muito louco ver isso, porque é igual você falou, para você era um joguinho, né? Muitas vezes as pessoas pensam que é uma obrigação, aí fica uma coisa chata mesmo, você contribuir para o meio ambiente, sendo que você está fazendo aquilo por obrigação. Então, tipo, eu acho que essas saídas de você levar como um jogo, ou tipo, nossa, vou estabelecer uma meta, quantas fraldas eu vou conseguir usar? Eu acho que isso é muito bom para as pessoas conseguirem entender que não é uma obrigação, é uma coisa que você está fazendo em prol de você mesmo, né? Na verdade. Sim, total. E essa coisa da fralda, eu já li também muito sobre o absorvente, né? Porque é a mesma pegada, eu acho. Que a gente, né, em período menstrual, joga muito absorvente no lixo, e isso eu imagino que deve causar um impacto muito grande no meio ambiente. Então, tipo, as outras saídas, como coletor,
aquelas calcinhas que são como fraldas, né? Você lava... Absorventes, Isso. Eu acho que é tudo uma saída e você tem que ver como uma coisa benéfica para você mesmo, não como uma obrigação, tipo... Porque vendo assim, tudo fica maçante e chato. Total. Não, é por isso que a gente começou com essa coisa que a gente fala muito no Verdes Marias, e uma policia a outra, eu e minhas irmãs, que é o sem chatice. Porque eu já fui muito mais radical do que eu sou hoje em dia. Você aí, dizendo, parece que você era aquela eco chata, assim, você falando assim, sabe? Pegar no pé. Eu era uma eco chata flexível, assim, eu nunca peguei no pé de absolutamente ninguém, mas eu pegava muito no meu pé. Ah, E tá, aí eu acho que isso é puxado, assim. Então, por exemplo, meu marido, ele não é sustentável. Hoje em dia ele é muito mais do que ele já foi, mas tá longe de ser assim, aquela pessoa que eu ia falar, uau. Sim. Mas mas eu nunca ia falar, tipo, para de comer carne, vou te dar os dados, o meio ambiente, não sei o quê. Eu me choco, eu me impressiono, e eu venho, às vezes, muito impressionada. Nossa, fizeram uma conta, realmente, olha só, não tem como salvar a Amazônia se a gente não reduzir a carne. Olha só, eu fiz um estudo uma vez para a WWF, olha só o impacto que tem a soja na nossa cultura, o impacto... Eu vou trazendo as coisas para ver se desse jeito, indiretamente, eu consigo impactar o consumo de carne, por exemplo, das pessoas próximas a mim. Mas eu nunca vou falar, pare de comer. Tanto que, assim, os meus filhos, assim, eu não compro na minha casa, mas a escola dá. No final de semana vai comer macarrão com carne moída, tá tudo lindo, tá tudo certo, entendeu? Na casa de alguém, né? Então eu acho que, no fundo, a coisa do sem chatice é muito importante, porque a gente não pode tornar a vida difícil, né? A vida chata. A gente pode fazer mudanças e essas mudanças vão nos ajudando, mas eu acho que isso para tudo, assim, né? A gente precisa conseguir ir flexibilizando o que funciona. Teve uma vez que uma mãe escreveu assim para mim: ai, mas eu não vou usar, não sei se era fralda ou se era o absorvente, porque eu não consigo usar todos os dias. Daí eu falei, mas não é sobre isso, né? Não, assim, se você for substituir a fralda e você usar uma das 8 que você vai usar no seu filho, se você usar uma por dia, a gente está falando de 365 fraldas a menos. Eu acho um impacto legal. Eu acho que 365 fraldas a gente está falando de uma coisa legal. Então, acho que, no fundo, assim, são trocas, né, que a gente vai fazendo. É igual dieta. Deu errado num dia, você levanta, no dia seguinte fala, vamos começar de novo, entendeu? Sim. Sabe, quer falar, Gui? Pode falar. Tem pergunta? Bem, a pergunta que eu ia fazer é exatamente sobre que você é vegana, né, Mariana? Vegetariana, não sou vegana. Vegetariana. Então, eu ia perguntar exatamente ovo, eu como queijo. Uhum. Eu ia perguntar exatamente isso, que eu tentei fazer isso vai fazer umas 2 semanas que eu tentei ser vegetariano e eu acabei passando mal na primeira semana. Porque eu não sei se o que deu, se foi a primeira semana sem comer nada, porque aqui em casa todo dia frango ou carne de porco. Aí eu parei de comer isso, substituí e acabei passando mal, aí eu tive que voltar a comer. Não sei se foi a parada repentina ou foi tipo, eu deveria ir diminuindo aos poucos o consumo. Aí eu queria perguntar como foi para você. Isso. Eu acho que cada um tem um estilo, assim. Eu sei de muita gente, inclusive a Clara, minha irmã, que tipo acordou e falou, não dá mais. Assim, depois que você começa a acompanhar os dados, você fala, não dá mais para comer bicho. Não é porque a gente não gosta, é porque não dá. Assim, é uma questão de ideologia total. Mas eu, por exemplo, fui super aos pouquinhos. Eu comia carne, aí eu cortei a carne, comia peixe, comia frango. Aí foi passando os tempos, eu comecei a ouvir sobre a produção do frango. Tem um podcast muito bom sobre alimentação que chama Prato Cheio. Aí eles contam as histórias e tal, daí eu comecei a ficar meio com nojo de comer frango, literal, assim, de escutar a forma como são criados, não sei o quê. Aí tava bem com o meu peixinho, aí eu assisti Sea Shepherd, que é um filme... Como é que chama? Não, Seaspiracy, que é um filme sobre a pesca no mundo, daí fiquei muito chocado, cortei o peixe, daí foi tudo. Mas foi aos poucos, foi super aos poucos. E eu acho que uma coisa que me ajudou, Gui, que eu acho que é importante, é assim, não dá para cortar. O que a gente precisa fazer é aprender a montar um prato. Porque eu acho que se a gente não montar substituições, vai faltar alguma coisa, vai faltar proteína, vai faltar...
Então, eu acho que, para mim, assim, começou a virar um prazer eu ficar lendo como é que era um bom prato, assim, montado, o que tinha que ter. Ah, tem que ter ou um grão de bico, ou uma lentilha, ou um feijão, sempre, né? Esses três, lentilha, grão de bico, ervilha ou feijão, tem que ter sempre no prato. Eu comecei a descobrir essas combinações. E aí, assim, eu me apego, né? Que nem a contagem das fraldas, eu acho que comecei a achar o máximo, descobrir essas combinações, como é que faz o prato legal, o prato perfeito. Por exemplo, arroz, feijão, couve e laranja. Clássico, tenho certeza que vocês já comeram esse prato. É o prato perfeito. Você tem um cereal, uma leguminosa, uma verdura verde escura e a vitamina C. É o prato perfeito, assim. A gente só tirou o porco e etc. do feijão. Então, assim, a feijoada, que é um clássico brasileiro, se a gente tirar todas as coisas de dentro do feijão e deixar só o feijão, é um prato perfeito, assim. Então, eu acho que eu fui aprendendo essas combinações, sabe? Assim, então, tipo, por exemplo, a comida árabe, que em São Paulo, não sei, é muito comum você encontrar os restaurantes, né, árabes e etc. E aí a gente sempre tem o arroz com lentilha, que é cultural deles, mas é o prato perfeito. Você está misturando o arroz com lentilha, é uma combinação perfeita para substituir, entre aspas, uma porção de proteína, sabe? Então, eu acho que, no fundo, é legal saber o que você está montando, assim. E hoje em dia, a gente acesso a tudo, né? Na internet. Você não precisa ir numa nutricionista, você não precisa ir num... Sim. É legal ir, eu até fui, mas eu fui porque eu estava grávida, então eu queria ter certeza que eu estava comendo direito. Mas eu acho que dá para buscar. Hoje em dia, meu, tem um monte de documentário legal na Netflix. Então, assim, eu acho que você pode, tipo, falar assim, ó, eu vou tirar... Uma coisa que a gente fala, que eu acho que é legal, tire a segunda-feira. Segunda sem carne. Segunda não tem. Sim, É não uma tem. campanha isso, na verdade, né? É uma campanha da Sociedade Vegetariana muito legal. Até o Paul McCartney faz parte dessa campanha. Que é você tirar na segunda-feira, porque daí toda segunda-feira você se organiza para substituir. E aí você vai se acostumando, assim. Então, você tirou a segunda-feira, daí quando você vê, um dia você tirou a quarta-feira, e daí, sabe, vai fazendo assim. Eu gosto de transformar tudo numa brincadeira. Eu vou ser criança para sempre, assim. Eu vou sempre transformar tudo em brincadeira. Que bom. Eu acho que esse é meio o caminho, assim, sabe? Acho que não tem muito outro. Porque senão, se a gente não se divertir, a gente não vai querer fazer, Não vai. entendeu? Mariana, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho poucos amigos da comunicação, então, tendo você aqui, a possibilidade de ter sua atenção. Assim, eu venho do seu podcast, podcast não, o Instagram, e venho dos vídeos, né, que vocês fazem ao longo do tempo. Assim, eu percebi, assim, você está no Brasil, vocês vão pela microevolução, perdão. Então, a sensação é que tentar mudar no estágio do nível de organização na escala da pessoa, né? Então, aí a partir daí são dicas, por exemplo, da calcinha que eu vi que vocês têm, cremes e tal, rótulos. E aí, só que você está num país muito diverso no sentido econômico, no sentido cultural, no sentido de recurso, de território, né? Então, a gente não está, por exemplo, num país como, sei lá, Portugal, né? Um país menor e tal. Assim, quando você chega nessa mistura, eu percebi já que vocês se entendem num contexto. Até num vídeo que eu vi, a sua irmã fala: eu estava conversando com a moça lá que limpa a minha casa. Aí ela falou que não tinha dinheiro para fazer, eu não lembro o que era. Depois ela ficou pensando, lembrou da bucha. E eu vejo que vocês tentam respeitar isso. Em casa, minha esposa, que sempre ouvi assim, você, eu conheci por vocês, né? Por ela. Vocês pensam nessas postagens em fazer assim, vamos dar dica e tentar ser assim, ó, faz o que dá, ou vocês tentam. Como que vocês, assim, quando vocês. O que você recebe do público? Isso aqui não chega sei lá, no Rio Grande do Norte. Isso aqui eu não tenho dinheiro para fazer. Isso aqui não tem na minha cidade. Como que, assim, quando você vai montar um post, as suas palavras, entendeu? É o jeito que dá, então, sabe? Sem dizer, né? Sim, mais ou menos quem é nosso público. Eu acho que, no fundo, assim, a gente sabe que a gente está em São Paulo, nós três, e eu moro em Pinheiros, o mundo encantado de Pinheiros, que, assim, você quer a reciclagem, tá aqui, você quer não sei o que, tá ali, você quer o mercadinho vegano lá, tá aqui, o restaurante XPTO tá aqui. Então, assim, essa não é a realidade, e a gente tem isso muito, muito claro dentro da gente, assim, que às vezes a gente fala, puta, a gente tá dando essa dica, mas, meu, quem consegue? Mas eu acho que, com o tempo, o que a gente aprendeu primeiro, que sustentabilidade é simplificar.
Uhum. Então, eu trabalho em ONG há muito tempo, e o terceiro setor tem toda uma linguagem, parece advogado, assim. Quando entraram as minhas irmãs, uma trabalhava na Globo, a outra era arquiteta. Eu começava a falar, elas falavam, é muito chato, não dá para entender. Chato, né? Não dá. Não entendi nada. Uma vez eu fui dar uma aula e aí eu ensaiei com as minhas irmãs, elas, não dá para entender nada que você está falando. Então, eu acho que as três, vindo de lugares diferentes, backgrounds diferentes, a gente foi se provocando a simplificar. E isso nos ajuda a sair da bolha dos convertidos, né? Porque, no fundo, eu poderia estar falando só para quem já é sustentável, porque se você dificulta muito, é nesse lugar. Mas a gente entendeu que sustentabilidade ela tem que ser o simplificar ao máximo. Acho que se a gente fosse falar por trás de todas as nossas bandeiras, de todas, a bandeira que a gente gostaria de levantar é praticamente assim, reduz o consumo, por favor. Tipo, a gente precisa comprar menos, a gente precisa comprar uma coisa que dure e a gente vai atualizando aquela coisa. É que o mundo não está preparado para você falar consuma menos, né? As pessoas elas acham que elas têm que consumir tudo todos os dias e que se você vai viajar, você tem que voltar com uma lembrancinha da viagem, tipo umas coisas. Se você vai fazer aniversário de criança, tem que ter lembrancinha. Tipo, a gente acha que a gente tem que ter 1 trilhão de produtos. Só que nós três, a gente foi aprendendo com a sustentabilidade a ser bem minimalista, assim. A gente não gosta de ter abarrotado de coisa, não gosta de brinde. Isso eu fui aprendendo com o tempo, gente. Eu amava um brinde. Sim, eu passava no supermercado feirinha, pegando né? todos, assim, ó. Mas com o tempo, eu fui mudando muito. Então, eu acho que virou um exercício necessário e prazeroso a gente simplificar a linguagem. Tanto que a gente sente que, assim, comparativamente com outras influenciadoras que a gente admira muito e que são da mesma área, a gente passa a ser quase... Às vezes, assim, quem não nos conhece ou quem vê o vídeo, a gente pode passar até por rasa, assim, de tanto que a gente tenta simplificar o simplificável. Porque senão não vai dar, assim. Então, assim, como é que eu vou explicar da COP para as pessoas? As pessoas não querem saber da COP. Ninguém quer saber da ONU. E ninguém quer saber do Egito. Então, assim, se eu não simplificar muito e começar com uma música legal e explicar, assim, com muita leveza de que esse é o evento mais importante do ano do mundo, não tem como, assim. Então, eu acho que é um exercício das três que virou prazeroso, mas a gente tem essa meta clara de toda vez que a gente está fazendo um vídeo e a gente acha que a gente está falando difícil, a gente refaz, e refaz, e refaz. Teve vídeo que a gente tem vídeo roteiro para todos, não é... Quem olha de fora parece que a gente faz tudo impulsivo, assim, mas a gente tem tudo planejadinho, organizadinho, checa a fonte, não sei o quê, e a gente refaz quantas vezes precisar para simplificar, assim. Tem vídeos que a gente refaz eles 4, 5 vezes, entendeu? Aí a gente fala, bom, acho que agora tá dando para entender. Então, Sim. é uma meta nossa, é um jeito de ver o mundo. A gente acha que todo mundo tem que entender o que a gente está falando, mesmo que a gente pareça boba falando simples, entendeu? Mas a gente quer. Sim. Você falou dessa parte de, às vezes, de não complicar, ou então de não ir para talvez uma escala mais difícil. Mas aí não é um dilema? Porque, querendo ou não, a escala grande do ecossistema influencia na escala do indivíduo e vice-versa, né? Total. E Total. não é um dilema, então, assim, um dilema. você não tem que resolver o problema do mundo, né? Como era aquele primeiro grupo que você disse, né? Mas você tem que, talvez assim, você tem que assumir o seu lado, eu não sei, essa é uma pergunta. Assumir o lado e torcer para que outras pessoas façam outras. Como que é? É isso mesmo? Eu entendi certo? É uma crise existencial profunda, né? Profunda. Vamos ser sinceros, assim, a gente sabe que a gente é uma minhoquinha, a gente por isso que a gente deu o nome de micro-revoluções, para a gente até não se sentir tão diminuído, mas é muito pequeno, assim, né? O âmbito individual, ele vai muito devagar, ele não alcança no jeito que a gente queria. Mas a grande verdade, Cadu, é que assim, as pessoas falavam, mas para vocês, mas para valer a pena, tem que impactar políticas públicas. Para valer a pena, você tinha que conseguir mudar as empresas. Eu acho isso, eu concordo com isso, mas é que eu não sei fazer isso. Então, o que eu faço é o que eu sei fazer. Eu sei me comunicar, eu sei influenciar as pessoas. E eu espero que as pessoas que sejam influenciadas sejam pessoas, tanto, tipo, a minha vizinha, quanto, de repente, uma senadora, uma deputada. Nas eleições, a gente recebeu uns 4 ou 5 pedidos de candidatas a deputada que falava, cara, você topa tomar um café comigo e etc, porque eu acompanho vocês, eu queria umas dicas de coisas para entrarem no meu plano de governo. Gente, é isso, pimba, consegui o que eu queria, entendeu? Sim. Eu não vou ser deputada, eu não quero, eu não sei ser, eu não vou ser presidente, eu não vou ser nada disso. O que eu quero é que
por trás das empresas, do governo, de todos os lugares, tem pessoas. Eu quero atingir essas pessoas. E eu acho que eu só vou atingir essas pessoas sendo real, assim. E a minha verdade, assim, a verdade minha e das minhas irmãs, é que a gente se conecta com as pessoas e com a gente mesmo, e entre a gente, pela risada, pela diversão, pelo exemplo. A gente não fala do que a gente não testou. Se a gente nunca testou um shampoo, a gente não vai falar dele, porque a gente não tem a menor ideia de como falar disso. Então, eu acho que a gente procurou qual que é a nossa verdade ali, e a gente vai por esse caminho, assim. Mas é minúsculo, claro. Mas Sim, se todo sim. mundo quiser, né? Se todo mundo É. começar a fazer, quem sabe? Nossa, muito bom. Para ir para o final, né? Acho que é uma aula que a gente teve. O que orgulha a Mariana Moraes? O quê? Orgulha a Mariana Moraes. O que orgulha a Mariana Moraes? Ó, eu me orgulho muito de saber que meus filhos comem de quiabo a chia. Outro dia eu olhei o prato do café da manhã do meu filho, ele estava comendo. Eu tinha posto e nem me percebi. Tinha iogurte com chia, linhaça, gergelim, aveia, cacau nibs, uma criança de 3 anos. Sucrilho, sei lá, era uma mistura assim. E ele tava lá felizão, comendo assim, ó, pá, pá, pá. E aí eu percebi que isso não é, assim, isso me orgulha muito colocar a alimentação como um dos temas mais importantes da minha vida e da vida das pessoas que me cercam. Porque eu acho que a gente resolveria muitos dos problemas do mundo se a gente olhasse para a alimentação de um outro jeito, assim, porque é o uso da terra, é a água que a gente usa, é a quantidade de remédio que a gente toma, o tipo de pele que a gente está criando, o tipo de cabelo. A alimentação é tudo, entendeu? A alimentação, ela tem um universo que circunda a alimentação. Então, eu acho que quando eu vejo a professora esses dias falou assim, a Manuela é a única da classe que pede para repetir abóbora em vez de batata palha. Eu fiquei super feliz, entendeu? Nossa, é um ganho mesmo, hein? Ainda mais por serem crianças pequenas, 3 e 5 anos, então é muito difícil de ver isso. Sim. Quando eu chego no restaurante e vejo um menu infantil, batata frita, como sei que eu falo, gente, mas isso não é menu infantil. Menu infantil, você tem que ensinar a criança desde pequena a gostar de comer outras coisas. Se você põe essas comidas, ele nunca vai querer comer os legumes, entendeu? Tá posto, né? Tá posto, total. Eu acho que é um pouco isso é uma parte uma conquista, mas tem muitas ainda para fazer, então é devagarinho. Mas você já tem um orgulho já para tatuar no coração, então, pelo menos, né? Sim. Eu tenho orgulho de ter parido duas crianças, isso também é orgulho. E na profissão mesmo, do trabalho em si? Eu tenho orgulho de ter... A Clara era uma das pessoas mais consumistas que eu conheço. Quando ela tinha 14 anos, ela já juntava dinheiro para o Botox. E ela mudou completamente quando a gente montou o Verdes Marias, porque a gente se divertia muito, mas ela começou a pesquisar, fez pós na GV, a vida dela mudou completamente. Então, assim, eu me orgulho de ver que as micro-revoluções funcionam, cara. A Clara é outra pessoa, ela tem outros amigos, só pra vocês terem noção de tanto que ela mudou, assim, porque já não cabe mais, assim, ela não... as coisas que eram valor para ela antes não são mais valor. Então, ela mudou muito, assim. Isso é muito legal. Ela própria ela fala, nossa, eu era um ET. Então... Gente, a gente tem que ir para o final. Hoje a entrevista foi mais curta. A gente falou um pouco de microevolução, mas existe um universo de perguntas, eu acho, ainda para se debater, que a gente não chegou, mas eu acho que já foi um momento já, para mim, enriquecedor, assim. Eu queria agradecer a Mariana. Nick e Gui, vocês querem falar alguma coisa aí, as suas impressões e finais? Quer falar, Gui, primeiro? Bem, o que eu tenho a falar é agradecer mais uma vez a Mariana por ter disponibilizado para fazer essa entrevista, por mais que ter sido, assim, bem corridinho a entrevista, eu acho que deu para falar muita coisa, deu para botar bastantes assuntos, e é isso, praticamente. Nada como falar com uma comunicadora, né? Claro. Eu também quero agradecer muito a participação. Eu acho que se nesse vídeo a gente tiver 10 visualizações e as 10 pessoas mudarem pelo menos, é igual você falou, pelo menos uma fralda por dia já vai ter valido a pena. Eu acho que é muito importante essa pauta e que levem a sustentabilidade sem chatice, igual você falou. E eu achei ótima, por mais que seja um pouco tempo, mas eu achei muito, igual o Cadu falou, muito enriquecedora. Eu adorei. Muito obrigada. Obrigado, viu, Mariana, por tudo, viu? Que bom, gente. Não, mas já vou falar que eu sou bem... Uma vez eu lembro que eu ia dar uma entrevista, eu falei, quanto tempo você precisa?
era para o censo, sei lá, alguma coisa assim. Aí ela falou, eu acho que eu preciso de 1h15. Aí deu 35 minutos, a gente tinha acabado a entrevista. Daí eu falei, mas por que foi tão rápido? Ela falou assim, porque você é comunicadora, você respondeu, pá, acabou. Foi o contrário do que eu achei. Sempre dura pouco, porque, tipo, eu respondo e acabou, entendeu? Eu acho que eu preciso aprender a incorporar mais, prolongar mais as respostas. Tá certo, então. Gente... Pensa que eu tô acostumada a fazer vídeo de 1 minuto. Então, assim, 1 hora de conversa é muito tempo para mim. É verdade. É verdade. Gente, então, finalizamos aqui o nosso 26º episódio com a Mariana Moraes, uma das Verdes Marias. Mariana, muitíssimo obrigado. Você que quer que esse podcast se sustente, por favor, uma das formas da gente vencer a entropia é, no caso da internet, no campo da internet, é clicando em todos os botões que falam bem da gente lá e comentem tudo que você quiser, receita, formas, dicas. Aproveitem a entrevista para se comunicar, beleza? Porque aqui nós somos um bando de biólogos fazendo comunicação do nosso jeito, do nosso... Muito legal. Dessa forma aqui, que você está vendo aqui, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado e até a próxima. Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção de Luiz Calazans, da aluna Ariane Lima, da Universidade Federal de São Paulo, e dos alunos Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Guilherme Cavalcante, Tamires Ferreira, Tainá Souza, Tamires Leite, Nicole Laurindo, Fernanda de Souza, Maria Eduarda dos Reis e dos professores Cadu Tolucci e Aline Gomes, todos da Universidade Anhembi Morumbi. Muito obrigado e até a próxima!
Este foi o podcast Ciência Deriva, uma produção de Luiz Calazans, da aluna Ariane Lima, da Universidade Federal de São Paulo, e dos alunos Bruna Nascimento, Jaqueline Bernardes, Guilherme Cavalcante, Tamires Ferreira, Tainá Souza, Tamires Leite, Nicole Laurindo, Fernanda de Souza, Maria Eduarda dos Reis e dos professores Cadu Tolucci e Aline Gomes, todos da Universidade Anhembi Morumbi. Muito obrigado e até a próxima!